Então foi um. Assim como o Hércules falou, o Atlético não tem um jogador da característica do Obina. Até fisicamente o Ricardo Bueno está distante do Obina. E eu, para te falar a verdade, eu acredito que nem com 3 atacantes o Dorival vai fazer esse time. Eu acredito que temos um jogador no meio e vai manter, no caso, aí, o Jobson e o Tardelli. Mas o Atlético perde muito com a saída do Obina. A esperança é ele arrebentar no Campeonato Mineiro e depois vende, né? Igual foi no Campeonato Paulista do ano passado, ele arrebentou, o Atlético veio e comprou. Se ele arrebentar agora no Campeonato Mineiro, de repente o Atlético vende. E depois de contratar 3 atacantes, o Atlético perdeu o artilheiro da temporada 2010. Obina foi negociado com o futebol chinês. Há um ano, a recepção foi calorosa. E Obina não decepcionou. Com gols decisivos, o jogador foi o artilheiro do Atlético na temporada. Só no Juventus do Acre, pela Copa do Brasil, o atacante fez 5 gols. Mas dos 27 marcados em 39 partidas, 3 foram especiais. No clássico contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, o atacante garantiu a vitória alvinegra e a fuga da zona do rebaixamento. Só que, para a tristeza do torcedor, a era Obina no Atlético chegou ao fim. O grupo de investidores, dono dos direitos econômicos do jogador, negociou o atacante com o futebol chinês. Ao Galo, coube apenas uma indenização referente à taxa de vitrine. A gente era parceiro de quarto, tinha uma amizade muito bacana, sinto sim, mas isso é uma coisa boa para a vida dele. Resta saber quem será o substituto de Obina. Por enquanto, Dorival Júnior aposta em Ricardo Bueno. Há um ano atrás foi artilheiro do Campeonato Paulista, não teve uma boa participação ao fim da temporada, mas é um garoto que promete muito, tem treinado com muita dedicação, tem crescido nos treinamentos e eu confio muito nesse jogador e espero que ele possa substituir ao Obina à altura. E fora dos planos do técnico Dorival Júnior, o zagueiro Jairo Campos também deixou o Galo. O jogador foi contratado pelo Deportivo Quito do Equador. Vai fazer falta o Jairo Campos, Hércules Santos? Não, pelas últimas escalações não vinha sendo aproveitado. Ele tem uma intenção de disputar a Copa América da Argentina esse ano e diz que queria jogar. Então conversou com o Dorival no começo da temporada, perguntando se as chances seriam iguais para ele, para o Hever, para o Leonardo Silva, o Werley Lima e também o garoto Sidmar, que veio da base, são os zagueiros do Galo. Dorival, naturalmente, né, educado, não, todos terão chance. Mas é claro que os 3 zagueiros, as 3 primeiras opções, Leonardo Silva, o Werley e o Hever. Pensando nisso, o Jairo Campos, que tem contrato até o fim do ano, foi emprestado e eu acho que, pelo que o técnico vinha utilizando, não vai fazer falta, não estava nos planos. Ele foi parceiro do meio de campo durante todo o ano de 2010, continua agora a parceria em 2011, sempre trazendo um toque de criatividade e humor ao nosso programa aqui. Vamos acompanhar a charge do Duque. Aí a charge do Duque, perna de pau, frangueiro, juiz ladrão, técnico burro, mas o campeonato ainda nem começou, mas o torcedor também faz pré-temporada. É por aí. No jogo treino o pessoal já xinga árbitro, já cobra de bandeirinha, já cobra de técnico, é o futebol, não tem jeito. Luciano, só queria completar uma questão dessa do Obina. O Atlético pode ter um outro problema caso o Jobson seja suspenso pelo Tribunal da FIFA, né? Então, esse é um problema crônico que o Atlético tem que resolver o mais rápido possível. Eu não sei, o Hércules talvez possa falar isso até melhor, se pode pintar uma contratação aí. E depois do intervalo, como o Cruzeiro se reforçou para a temporada 2011? O sábado do atleticano foi marcado pela solidariedade. Durante 8 horas, milhares de torcedores foram à sede de Lourdes levar alimentos, objetos de higiene pessoal e água para as vítimas das enchentes no Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Os jogadores estiveram lá pela manhã, tiraram fotos e deram autógrafos. Foram arrecadadas 40 toneladas de donativos. Isso é o futebol, não é dar paulada na cabeça dos outros, não. Esses são serviços que o futebol pode prestar. Aí, grande serviço, né, que o Atlético prestou, 40 toneladas de donativos para as vítimas das chuvas.
E os jogadores estiveram lá, foi uma festa bacana, né? Além da solidariedade, né, que é uma atitude louvável do Atlético, eu acho muito bacana a proximidade do torcedor com os jogadores. Foi uma boa sacada em duas frentes, né? Na solidariedade e na conquistar a torcida início da temporada, novos jogadores. O Mancini estava lá, outros jogadores estavam lá, acho muito importante isso. Com a permanência de Wellington Paulista, o Cruzeiro não deve mais trazer reforços para a temporada. Em 2011, o clube já contratou 7 jogadores. Com a base do time que foi vice-campeão brasileiro mantida, o Cruzeiro deixou as contratações para segundo plano. O que não quer dizer que não fortaleceu o grupo. Prova disso foi a chegada do atacante Ortigosa, que defendeu o Palmeiras e a seleção paraguaia, e do volante Leandro Guerreiro, destaque no Botafogo. Em plena consciência que vai ter que trabalhar forte, se dedicar muito, para a gente conseguir a vaga no time e conquistar o torcedor também. Do time considerado titular em 2010, apenas Jonathan saiu. O armador Gilberto fica até 2012. O goleiro Fábio, o ídolo da torcida, ainda negocia a renovação do contrato, mas garante que a Raposa vem com tudo nesse estadual. Com tudo que vem sendo trabalhado, pela qualidade do trabalho que está sendo colocado aos jogadores, para a estreia a gente vai estar muito bem e acho que isso vai fazer diferença não só dentro do Mineiro, mas também na dificuldade que é disputar Libertadores com sequência de viagem. Acho que isso vai ser importante nos jogos que a gente vai ter uma boa preparação física. Estão aí os reforços do Cruzeiro para essa temporada. Sulimar, o discurso no Cruzeiro, todas as entrevistas que a gente viu, é que o mais importante era manter a base e contratar reforços pontuais. Foi o que o Cruzeiro fez, trouxe ali o Leandro Guerreiro, que é um chamado carregador de piano aí no jargão do futebol. O Ortigosa, como é que você avalia aí essas contratações do Cruzeiro? As contratações que o técnico Cuca pediu ao Cruzeiro. A questão do Leandro Guerreiro, que o Leandro Guerreiro também atua como terceiro zagueiro e ele pode, dependendo do adversário, colocar 3 zagueiros. A questão do Fabrício Carioca, que chegou, que atua na lateral esquerda também. Então, para dar um refresco para o Diego Renan. E o que ainda falta um pouco é aquele atacante definidor. O Wellington Paulista está contundido e o Ortigosa também estava jogando lá no futebol coreano. Então, tem que saber como é que vai ficar essa questão do próprio Ortigosa no time do Cruzeiro. Mas, ainda insisto, na lateral direita, pode ser aí um ponto que o Cruzeiro vai ter que reforçar mais, porque trouxe o Giovani, que é uma aposta também, tem outros atletas, mas se esses jogadores não forem bem, o Cruzeiro pode sair para procurar, e como disse o Fred mais cedo, o Marquinhos Paraná pode ser deslocado para esse setor e a briga no meio campo vai ser boa. Tem Fabrício que está voltando e o próprio Leandro Guerreiro. O Fred falou do Wellington Paulista, que foi uma boa para o Cruzeiro ele não ter ido embora, né? Mas para muitos torcedores ficou aquela sensação de o Wellington Paulista não ter sido decisivo na última temporada, principalmente naquele jogo contra o Corinthians. Você vê assim também, ou você acha que não, isso é coisa que acontece com o atacante, o Wellington Paulista é sim um jogador de decisão? Eu acho que o torcedor esquece muito fácil das coisas, né, Luciano? Se a gente for lembrar, em 2009, foi com esse ataque, que provavelmente vai ser o ataque titular, Thiago Ribeiro e Wellington Paulista, foi com esse ataque que o Cruzeiro chegou à Libertadores. O Kleber fez aquele último gol lá na Vila Belmiro, mas quem roeu o osso ali foram os dois. Ele teve o 2010 do Wellington Paulista, foi um pouco pior do que o 2009. Mas ainda acredito que ele não tem essa característica de ser um jogador de área, fixo. Mas acho que é um jogador super importante, jogador batalhador, é um jogador que tem muito a acrescentar. Realmente, o Cruzeiro não contratando, a permanência dele é importante porque ele é melhor do que os jogadores que vieram. O Reis é uma aposta e o Ortigosa, pelo que a gente viu dele no Palmeiras, não dá para apostar todas as fichas nele. E os times do interior também se reforçaram. O Vila trouxe um ex-cruzeirense campeão da Libertadores, mas que vai ficar no banco. O Vila Nova começou o ano com uma postura completamente diferente. Para o Mineiro de 2011 fez 9 contratações, entre elas a do goleiro Wagner, do lateral Alex, do volante Dudu, que atuou pelo América. Outros 7 jogadores subiram da base, mas a grande novidade está fora de campo. O Wilson Gotardo é quem vai comandar o Vila na competição estadual. Algumas coisas são bem radicais, outras eu sou um pouco flexível. Eu não vou abrir mão da perseverança, não vou abrir mão da vontade de buscar a vitória, isso eu não vou abrir mão.
O América de Teófilo Otoni contratou mais de um time para esta temporada. São 12 jogadores. Destaques para o goleiro Eládio, que defendeu o Tupi em 2010, e o volante Felipe Dias, revelado pelo Flamengo. Para brigar pelo título em 2011, o Democrata de Valadares fez uma parceria com o Botafogo no primeiro semestre. A equipe carioca cedeu vários jogadores que não vão ser aproveitados pelo técnico Joel Santana para a disputa do Campeonato Carioca. O Funorte de Montes Claros disputa o módulo 1 pela primeira vez e quer ser uma pedra no sapato dos adversários. A confirmação de que o jogo contra o Atlético no dia 30 poderá ser no estádio José Maria Melo foi comemorada pela diretoria e torcedores. Deixa eu só completar a informação ali da primeira reportagem sobre o Vila Nova. O Dudu que foi pro Vila Nova é o Dudu Araxá. Que já tem americano aí, já... Ele atuou no Rio Branco de Andradas. Desmaiado em casa. Aí a hora que eu ouvi falar que o Dudu foi pro Vila. É o Dudu Rio Araxá. Branco de Andradas. Mas falando aí sobre os clubes do interior ainda, vamos falar um pouco do módulo 2. O Glorioso Esporte Clube Itaúna, o meu cachorro, o Glorioso Esporte Clube Itaúna, contratou Reinaldo e o Agamenon continua. Que lá. O grande Viligonza chamava de o baiano que veio do Paraná e que vai para a Espanha. Ô, Zé Eugênio, pelas contratações aí, os times do interior, você acha que a arbitragem vai ter trabalho aí? Tem muita gente que gosta de reclamar. E o Gotardo era um xerifão, gostava muito de gritar em campo, de falar com a arbitragem. A arbitragem vai ter trabalho ou não? Com certeza, né, Luciano? Sempre a arbitragem tem muito trabalho, mas os árbitros estão sendo preparados para que possam, né, fazer um trabalho bacana, né? E esse pessoal que reclama muito, o pessoal que não quer deixar o árbitro trabalhar, a orientação é que ficam fora, no campo, né? E como que se trabalha isso, Zé, para absorver essa pressão? A federação parece que já está com uma psicóloga lá para os árbitros, ou vai implantar esse profissional? Como é que é isso? Eu estive no encontro de presidentes de comissões de arbitragem no dia 7 passado, no Rio de Janeiro, e todas as federações estão contratando um psicólogo do esporte, para que possam estar trabalhando os árbitros, né, quando tem algum problema, para que eles possam estar fazendo um trabalho melhor, psicologicamente falando. E a federação não pode ficar fora disso. A Federação Mineira é uma das principais federações do país. Os árbitros mineiros são os principais árbitros do país. Então nós temos que estar andando junto com São Paulo e Rio. E esse profissional vai ser contratado o mais rápido possível. Falando em andar com São Paulo e Rio, essa história do árbitro, os dois árbitros assistentes atrás do gol, a Federação Mineira também pensa nisso? Ou por hora não? Não, por hora não, porque a FIFA deu um tempo, né, para que as federações passassem um documento para a CBF para que pudessem fazer, né, esse experimento. E a Federação Mineira passou da época, né? Tivemos esse problema que o Jurandir saiu, né, e eu fiquei como interino, e ele não teve condições de estar mandando essa resposta para a CBF. Por isso Minas não tem, né, não vai fazer esse experimento. Mas espero que nos próximos experimentos que a FIFA for fazer, nós possamos estar juntos com as outras federações. Deixa eu agradecer aqui a participação pelo twitter.com/meio de campo do Marcelo Lima Pereira, que está perguntando, será que o Reinaldo da Costa, ex-América, e Queensland da Austrália seria uma boa para o lugar do Obina? Ele está em Belo Horizonte. Alguém se lembra desse... Lembra, um Reinaldo da Costa? Reinaldo, ele usava cavanhaque na época, eu me lembro. Eu lembro o Reinaldo, era narrador na época, e teve um gol dele, eu gritei rei, Reinaldo. Aí o Oswaldo Reis me falou assim, Hércules, Reinaldo é um só. Rei é só Reinaldo José de Lima. Então, quando você gritar gol do Reinaldo, você fala Reinaldo. Deixa bem claro que não é o rei. Tomou um pito ainda do nosso Piquetito. Grande Piquetito, um abraço, está sempre ligado aqui no meio de campo. O Cleider Jacques dizendo que esperar algo do Ricardo Bueno esse ano é como esperar o Papai Noel todo fim de ano. Agradecendo a participação aqui também do Dani Starling. E agora, desses times que a gente acompanhou, Vila Nova, América de Teófilo Otoni, Funorte e Democrata de Valadares. Dá para apostar em algum mais forte aí, para incomodar? Algum deles seria o Democrata, porque tem a tradição de fazer boas campanhas, tem esses jogadores que vieram do Botafogo, né? Eu acredito que desses aí o Democrata. O Ipatinga, além do Democrata, eu apostaria no Ipatinga. E o Vila precisa mostrar a cara, né? Porque nos últimos campeonatos o Vila Nova, por pouco, não amargou o módulo 2 do Mineiro. Então, se for para apostar nesses aí, o Democrata pela força que vem mostrando nos últimos anos e o Vila pela responsabilidade da tradição que o Vila tem. E também, ainda falando sobre o Vila, o vanguardismo do Vila, né?
Alexandre Galo começou a carreira de técnico no Vila Nova e o Wilson Gotardo também está começando. Rapidinho, esse fim de semana foi fim de semana de amistosos. O Vila Nova venceu o Formiga hoje pela manhã por 1-0 lá em Nova Lima. Ontem o Uberaba venceu o RT por 2-1. O América de Teófilo Otoni venceu o Nacional de Nova Serrana por 1-0. Por 3-0 o Ipatinga venceu o Itaúna no sábado. O Tupi venceu o Serrano de Petrópolis. E o América empatou com o Cuiabá por 0-0. Em 2010... o trio de arbitragem mais uma vez ficou na berlinda. Para tentar diminuir os erros e as reclamações, nesta temporada, a Federação Mineira intensificou os treinamentos dos árbitros e assistentes. Nos gramados, eles são os donos do apito, mas quando erram... O que eu fiz a Deus para merecer esse juiz 2 jogos quase seguidos aqui? Um pênalti inexistente, um impedimento mal marcado. O erro, ele existe. A interpretação errada, ela existe. O que não pode existir é omissão. No Campeonato Mineiro do ano passado, a atuação da arbitragem foi bastante questionada. O América que o diga. Revoltado com a eliminação nas quartas de final diante do Atlético, o Coelho colocou a boca no trombone. Nós avisamos! Isso ia acontecer! Isso ia acontecer! Isso é um vagabundar quadrilha! Você estava lá! O Ipatinga reclamou de 2 pênaltis não marcados e um gol mal anulado contra o Cruzeiro pelas semifinais. Nesse caso, os erros não impediram a vitória e a classificação do Tigre. Mas e quando o apito muda a história do jogo e até do campeonato? Pelo Brasileirão vai ser difícil a torcida do Cruzeiro esquecer o pênalti a favor do São Paulo. Ricardo Oliveira caiu fora da área. E a polêmica penalidade de Gil sobre Ronaldo. Pontos que fizeram falta. Para evitar erros dentro dos gramados, o apito inicial dos árbitros começa antes. É hora de aprimorar a parte física e técnica. Tudo para que eles não levem cartão durante a temporada. Para o quadro de árbitros e assistentes da Federação Mineira de Futebol, o campeonato já começou. O treinamento segue o padrão da FIFA. Lances próximos à área são simulados. Eles são os campeões em reclamação. Você tem que estar atento para estar ajudando o árbitro, porque hoje o trabalho de equipe no jogo de futebol é super importante. O trabalho do juiz exige muita atenção e concentração. Na pré-temporada, os reflexos são testados. Árbitro é atitude, ação e reflexo. Então ele só toma atitude no reflexo, numa ação muito rápida. Então ele tem que ter essa acuidade visual bem preparada, o reflexo bem preparado para quando chegar no jogo, estar bem para atuar. Muito cobrados durante as partidas, os assistentes sabem que os erros só são perdoados durante os treinamentos. Sempre aquele pensamento que nós não podemos errar nunca, né? E sempre mais observado, sem dúvida alguma. E se os homens do apito sofrem grande pressão, imagine então as mulheres, que ainda buscam espaço em uma área, até pouco tempo, dominada apenas pelo sexo masculino. Nós sabemos da nossa responsabilidade, a pressão que é, a expressão que tem um campeonato mineiro. Então, a pré-temporada ajuda a minimizar os erros durante a competição. Além dos aspectos técnicos e físicos, os árbitros precisam ter equilíbrio emocional. A cobrança, ela existe a todo instante, né? Mesmo quando a gente não está atuando, não só os familiares, as pessoas que nos encontram na rua, nos cobram resultado. E essa cobrança é natural e nos motiva, né? Aumenta a nossa responsabilidade. Para os atletas, o treinamento dos árbitros é fundamental. Afinal, o sucesso ou fracasso nos campos também depende do desempenho dos homens do apito. Eles podem estar ali mais em cima do lance, né? Para quando tiver alguma dúvida, assim. Tenho certeza que a preparação física para os árbitros também é bastante importante, que para definir uma jogada mais difícil assim, estando em cima do lance é mais fácil. Em 2010, o técnico do Cruzeiro reclamou muito da arbitragem. Calejado, Cuca prefere nem comentar. Não adianta mais falar. Você sabe. E aí, agora, aí, boa sorte para eles, que eles possam ter muito mais acerto como eles têm do que erros, né? Como a gente também tem acertos e erros. E está no preço, isso aí é da nossa cultura. No outro dia está no boteco lá de manhã não, de tarde, falar mal do treinador que mexeu mal, o juiz que apitou mal, isso aí está na nossa cultura e às vezes a gente é torcedor também. Verdade, todo mundo erra. Agora, Zé, o que você ouviu ano passado de reclamação, aquela hora que o Caio Salum estava gritando e o Alexandre Matos chegou lá e falou, você estava lá. Era você que estava lá, hein, Zé? Escutando lá, mas isso aí é página... Pretende se virar essa página na arbitragem mineira? Isso aí já passou e nós estamos com outra mentalidade e vocês vão ver, espero que a arbitragem, até pelo que nós estamos fazendo, pelo treinamento que a gente está fazendo, né?
possam realmente minimizar aí os erros e que possamos ter muito mais acerto do que erro esse ano. Faz uma avaliação dessa pré-temporada pra gente, a importância dessa pré-temporada, Zé. Olha, toda pré-temporada, né, é muito bem-vinda. E essa dos árbitros foi uma das melhores que nós já fizemos. Quando eu te falei, nós fizemos o Dionísio, né? Que é da Comissão Nacional de Arbitragem, estrutura